36. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, o que nós precisamos hoje é ser mais incisivo na nossa fé, né? A gente pregar a palavra, mas com educação, né? Com amor, as pessoas gostando ou não, nós temos que pregar a palavra, aproveitar as oportunidades. E essas oportunidades são pessoas que Deus coloca ao nosso lado, né? Às vezes não é para você pregar na praça, seria bom você ir também na praça, né? Entregar folheto pelas redes sociais, tudo isso é bom. Mas tem hora que Deus coloca a gente ao nosso lado. Eu estou conversando com uma pessoa que a família está sendo devorada pelo câncer. Já foi alguns membros da família e a pessoa também está com câncer, né? E ela está com depressão e ansiedade, um monte de coisa. E como que a gente pode ajudar no caso desse? Então eu queria ler a palavra aqui hoje, até dando a instrução, para a gente mais ou menos estar mais situado com a situação da depressão, porque hoje ela está em todo lugar, né? É uma tristeza de alma, é uma tristeza que ultrapassa o coração, a carne, e ela dói a alma de uma pessoa. E só quem pode ajudar essa pessoa é ela mesma, porque é um caso tão gravíssimo, né, que a gente não consegue alcançar. Ela mesma tem que tomar uma decisão e sair daquela situação. Porém, nós podemos estar perto, e falando da palavra, falando de Jesus, né, para que ela possa tomar uma decisão. Então, aqui em Mateus 26, 36, diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, Tiago e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. O que é uma alma triste até a morte? Depressão. A alma da pessoa fica triste, que ela deseja a morte. E Jesus provou desse sentimento. Então é uma coisa que qualquer pessoa pode uma hora pegar depressão. E isso não dá só em adulto, dá em criança, isso dá em jovem, isso dá em velho, isso dá em rico, isso dá em pobre, dá em todo mundo, né? Ela se manifesta na vida de todo mundo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele experimentou isso. Ele experimentou a depressão. Mas a diferença é que ele está no lugar de oração. Então a pessoa fala assim: mas depressão é só hormônio? Pode ser hormônio também. Muitos casos é hormônio, muitos casos é espiritual, muitos casos é natural, né? Tem casos que é natural, tem casos que a pessoa vai lá, repõe hormônio, já fica melhor. E tem casos que é espiritual. Então o remédio não sara, o remédio não cura. A pessoa vai no médico e o remédio ajuda ela, mas não cura dessa enfermidade. Então o próprio Jesus ficou triste e angustiado até a morte. Não é porque a pessoa é fraca, não é porque a pessoa é isso e aquilo. Então o próprio Jesus ficou angustiado até a morte. É uma dor da alma, né? É uma dor que vai além do coração e da carne. É uma amargura de alma. Quem nunca passou não tem ideia do que é. Você não faz nem ideia do que a gente está falando. Porque você não passou, você não tem ideia do que é a mesma coisa. Eu nunca tive um filho. Eu já ouvi falar como é que é, mas eu não sei como é que é. Eu nunca passei por aquilo, então eu não sei, não vou saber a dor real daquilo. E a depressão é a mesma coisa, a depressão é a mesma situação. Se você mandar a pessoa se virar, piora. Se você ficar obrigando ela a fazer as coisas, piora. Se você ficar cobrando as coisas, piora. Se você dizer para ela: mas você tem tudo, você tem casa bonita, você tem um marido bom, uma esposa legal, você tem um carro bom, você viaja. Isso não se fala para quem está em depressão, porque isso não resolve. Tem uma maneira certa da gente ensinar a pessoa a sair daquela situação. Algumas pessoas vão na igreja, chega lá, recebe o Espírito Santo, nunca mais tem depressão. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Mas a questão
que tem algumas pessoas tão difíceis que elas não querem ir na igreja. Elas não querem ir na igreja, elas não sabem quem é Jesus, elas não aprenderam a orar, elas não sabem orar. E a única coisa que ela tem é você, o intercessor, que conhece a Deus, vai interceder por ela. É o único benefício que ela tem. Então ela não conhece Jesus, ela não sabe ler um livro evangélico, ela não sabe ler Bíblia, ela não gosta de hino. Essa pessoa que eu estou conversando não gosta de hino, não gosta de louvor, não gosta de igreja, não gosta de nada. E está morrendo. O câncer está comendo viva, mas ela não gosta de nada. O que a gente tem que fazer? Conversar. Tolerar. Aquela pessoa, você tem que ter uma tolerância e você tem que ir orando por ela. É a única maneira. Ela não gosta de nada, ela não conhece nada. E você conhece. Então o que nós temos que fazer? Encontrou alguém com depressão? Nós vamos orar. Deixa eu fazer uma oração por você, porque a pessoa quando ela não é acostumada com a igreja, a vir na igreja, ela não acredita em Deus. Que Deus possa resolver o problema da depressão dela. Ela pergunta por que Deus permitiu. Ela só pergunta isso. Mas ela não sabe como sair daquilo. Ela não sabe como sair daquilo. E a depressão pega crente também. Não é só a pessoa que está lá, né, longe de Deus. A depressão também pega crente. E crente com depressão, o que ele tem que fazer? Ler bons livros de gente que já passou por isso. Ver vídeo. Vou ver um vídeo aqui para mim. Vou ouvir um pouco. Vou ler um livro. Eu vou orar para me criar defesas contra a depressão. Então, nós vamos ler um livro, nós vamos orar. O que vai acontecer? Nós vamos aprender. E esse aprendizado vai trazer defesa contra a depressão. A gente vai aprender a se defender da depressão. Tem gente que tem, mas a pessoa é tão de oração que ninguém sabe que ela tem. Ela tem, mas ela tem uma comunhão tão grande com Deus que ninguém sabe que ela tem. E tem gente que tem, todo mundo sabe que tem, porque ela vai se trancar no quarto. Ela vai perder a vida, ela vai procurar a morte, vai pedir a morte. Então, Jesus também, como sendo filho de Deus, ele provou desse sentimento, né? Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se e foi orar. Foi lá buscar a Deus. Então tem uma depressão que não adianta a pessoa fazer uma viagem internacional. Olha, o meu filho está com depressão, o meu sobrinho está com depressão, a esposa, o marido. Vamos para a França, que depois que chegar na França ela vai se curar. Não vai se curar. A ida para a França é boa, o problema é a volta. Nós vamos lá para os Estados Unidos, está com depressão. Não vai. Aonde a pessoa for, a depressão vai acompanhar ela. Ela não sai com viagem internacional. Ela só sai com o poder de Deus, com a comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos comprar uma casa nova, vamos mudar daqui desse bairro, porque ela está em depressão aqui em Carapicuíba. Nós vamos mudar lá para o Jardim Europa. A depressão vai se manifestar lá no Jardim Europa. Não sai com casa no Jardim Europa. Não sai com carro do último modelo. Depressão, ela só sai com o poder de Deus. Ela só sai com o poder do Espírito Santo. Por isso essa pessoa ela tem que aprender a buscar a Deus. Ela tem que aprender a falar com Deus. Ela tem que aprender a buscar a presença de Deus. Senão ela não consegue sair disso. E essa palavra hoje é para a gente evangelizar pessoas. Mas falar claramente, declaradamente. Não tem outro jeito. Se você não buscar a Deus, não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Porque a gente não fala, fica com medo. Será que é hormônio? Né? Será que é... Quando se trata do corpo, como que a gente chama? Fisiológico. Será que é hormônio, é fisiológico ou é espiritual? Tem depressão que é espiritual. É falta da presença de Deus mesmo. E essa falta, estou falando dos crentes. Quem não conhece, não. Mas quem conhece a verdade se afasta tanto de Deus, depois fica depressivo. Fica vazio. Né, sentindo uma lata de lixo jogada no meio do mundo. Então nós precisamos evangelizar contra a depressão. Então Jesus também experimentou esse tipo de sentimento. Não é porque ele é fraquinho. Ele era fraquinho, não era. Ele estava em pecado também, não. Mas ele experimentou esse tipo de sentimento chamado depressão, que não respeita ninguém. E isso aí a gente tem que aprender a se livrar dela sozinho. Porque, por exemplo, eu venho aqui no culto, mas lá em casa o Pedro não vai estar comigo. Os irmãos não vão estar comigo. Eu vou ter que enfrentar aquela situação lá no quarto.
E eu tenho que ter defesa para enfrentar isso. E qual é a minha defesa? A única defesa é buscar a presença de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho que buscar a alegria do Senhor. Senão não sai, nós vamos continuar na solidão, vamos continuar vazio, né? E a depressão ela não sai. Precisamos estar em comunhão com Deus. Juízes 15, 14. E vindo ele ali, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então Sansão está amarrado, está preso. Ele está preso. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele, aquelas cordas se queimam. Elas são queimadas como os linhos que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre a vida dele. Então, o que são essas amarraduras? Hoje pode ser, hoje não estamos em guerra física. Então hoje pode ser uma prisão espiritual, chamada depressão. Essas cordas, pode ser a corda da depressão. Está amarrando alguém. Qual é a solução? Quando o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa. Não adianta inventar história para ela. Não adianta contar história. Levar ela para almoçar, dar comida. Não funciona isso. Levar ela para passear não funciona, porque a pessoa vai se distrair um pouquinho. Qual é a situação? A situação é na volta. O difícil é na volta, que ela vai ter que enfrentar o quarto dela novamente. Que ela vai ter que enfrentar a casa novamente, vai ter que enfrentar a família novamente. Então o difícil não é a ida, tirar de casa, o difícil é a volta. Porque na volta a pessoa vai ficar só. E é nesse momento que ela tem que estar consciente de que ela tem que buscar o Espírito Santo, ela tem que ler, ela tem que aproveitar vídeos que falam sobre o assunto para ela poder criar defesas. Ela não sabe nem o que tem. Quem não sabe o que tem vai lutar com que tipo de inimigo? Se eu não sei nem o que eu tenho. Às vezes eu estou sentindo uma coisa que pode ser corrigida com outra coisa. Eu fico sabendo, eu vou lá e corrijo. Ó, o que está fazendo mal para mim é isso aqui. Eu assisti, eu vi. Eu aprendi, então eu vou corrigir isso aqui e vai melhorar. Mas a pessoa que não vê nada, e estou falando cristão, não se interessa por nada, vai ficar curtindo a depressão. Vai ficar cultuando a depressão. Ela vai continuar nessa situação, não tem como tirar. Como é que vai sair? Quando há o interesse. Eu vou pegar quando eu tiver melhorzinho aqui, vou pegar um livro que fala sobre depressão. Alguém que passou por isso tem uma experiência que vai servir para mim. Então, se ela não investe na sua própria alma, não tem como ela sair daquela situação. Ela vai ficar apanhando do inimigo. Ela vai ficar apanhando de Satanás porque ela não sabe como lidar com aquilo. Então precisamos saber como lidar com a depressão. E não tem outro jeito se não for buscando a Deus, né? Nada que a gente prove de novo nessa vida não vai funcionar. Então a mudança não funciona. Vou dar um carro porque está em depressão. Não adianta. Vou construir aqui um monte de casa para ver se a depressão passa, também não funciona. A única coisa que tira uma pessoa da depressão é o poder de Deus. Ela buscando a Deus, falando com Deus, é a única maneira que ela vai sair da depressão. O Salmo 80, 12. Salmo 80, 12. Israel quebrou a cerca, quebrou a aliança com Deus. Esse texto fala sobre Israel. Está chovendo, Dani? Quebrou a aliança com Deus. O que aconteceu? Foram levados cativo. Então quebrou a aliança, né? Os muros caíram, o inimigo entrou, sem a proteção de Deus, levou Israel para ser cativo. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos que passam por ela vindimam? Está falando de um texto de alguém que tinha uma casa, tinha uma cerca de proteção,
A pessoa quebrou aquela cerca. Todo mundo que passa ali agora leva um fruto. Todo mundo que passa agora perdeu a proteção, perdeu os limites, está aberto. E todo mundo que passa ali leva um fruto. Por que quebraste então os seus valados de modo que todos que passam por ela vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Então os animais entraram na cerca, na casa daquela pessoa, não tem mais limite, não tem mais proteção, ela quebrou a cerca, os inimigos entram, tudo que ela plantou, as alegrias dela, como nós estamos falando de depressão, as alegrias que ela plantou na vida, o diabo vai comendo tudo, o inimigo vai comendo tudo. Porque a cerca está quebrada, o muro de proteção está quebrado. Se nós deixarmos nosso muro quebrado, a nossa cerca da proteção quebrada pelo pecado, o que vai acontecer? O inimigo vai levando nossos frutos. Vai levando o fruto da alegria e deixando o fruto da tristeza, do vazio. Vai devorando o que é nosso, devorando a nossa alegria. Então é preciso reconstruir a cerca. Então a cerca quebrada também traz depressão na vida do cristão. Pecou, não acerta a vida. Deixa a cerca quebrada. O que acontece? O inimigo vai passando pelo caminho, ele nem ia. Ele não tinha nem poder para pegar aquilo, mas ele viu que a cerca está quebrada, ele entra e pega. Então precisamos acertar a nossa vida espiritual também, que é um caso por onde a depressão entra também. Porque nós vamos distanciando de Deus, vamos ficando vazio, né? Quem é vazio de uma coisa vai se encher por outra. Então, se nós esvaziarmos do Espírito Santo, das coisas de Deus, vamos ser cheios de outra coisa, da depressão. Então, precisamos restaurar a cerca, né? A cerca da proteção, para que o inimigo não roube lá os nossos frutos, né? João 14:16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então, o Consolador é aquele que está com a gente todos os dias. É o nosso ajudador, é o nosso Consolador, é o nosso fortalecedor. Então, o Espírito Santo está dentro de nós. Por que nós continuamos em depressão? Justamente por isso, porque a depressão é espiritual. Nós não se cuidamos espiritualmente, o que acontece? A depressão entra. O que acontece? Vamos ficar vazio. Quem está vazio começa a procurar coisa. Aí a gente fica vazio e a gente começa a procurar coisas na internet, começa a procurar coisas em pessoas, experiências em pessoas. Eu estou arrasado mesmo, Deus não fala mais comigo, eu estou triste. Então eu vou afogar minhas mágoas. Como a gente não bebe, né? A gente não fuma. O que acontece? Vão afogar mágoas em pessoas, na vida emocional. Vamos conhecer gente. Então tem gente que a gente conhece na depressão. E elas vão destruir a vida da gente. Sansão conheceu Dalila quando ele estava mal espiritualmente. Ou ele estava bem? Estava mal. Ele estava mal, conheceu Dalila, ela foi destruir a vida dele. Então a depressão, a tristeza, vai deixar a gente numa situação, nós vamos querer conhecer gente. Vamos ficar tão vazio que nós vamos querer conhecer gente e tudo vai encantar a gente. Tudo que você encontrar pelo caminho vai te encantar. Tudo que nós encontrarmos pelo nosso caminho vai roubar nosso tempo. Nós vamos gastar horas e horas com aquilo. Nós vamos se perder aos poucos. Porque estamos vazios. E quem está vazio quer ser preenchido de alguma coisa. Se não buscar Deus, vai se preencher de homens. Vai se preencher de carne. Como a gente não bebe nem fuma, vamos se preencher de redes sociais, né? Televisão, vamos se preencher de outras coisas. E principalmente de pessoas. Né? Principalmente de pessoas, como Sansão. Sansão estava tão mal espiritualmente que ele foi se preencher com uma mulher. Né? Porque ele estava mal espiritualmente. O José estava bem. O José foi se preencher com a mulher do faraó? Não. O Davi estava mal. Foi se preencher com Betseba. Então, quando a gente está mal, a gente quer se preencher com carne, quer se preencher com homem, quer se preencher com mulher. A gente quer entrar em cada fria. Um abismo vai chamando o outro. Aí nós vamos para o quarto ficar lá 4 dias, só no zap. Cada hora mais vazio. Deus chamando a gente vazio, até a hora que a pessoa perde a força.
Ela não aguenta mais. Aí ela vai entrar numa caverna e pedir a morte. Por quê? Porque ela vai deixando o inimigo tomar o território emocional, espiritual. Ela quebra a cerca com facilidade, não está nem aí. Ela perde a responsabilidade. Eu vou fazer, depois dê o que der. Né? Eu vou fazer aqui, depois dê o que der. Ela tomar o mesmo, ela vai perdendo essa responsabilidade dela com as coisas de Deus. Ela vai perdendo a responsabilidade com a palavra, vai perdendo a responsabilidade com o louvor. E ela começa a um processo de degradação. Vai se perdendo, cada dia vai se perdendo um pouquinho. Mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Então, se eu tiver uma depressão, ele vai me ajudar. Ele vai me socorrer. Ele vai me ajudar, ele vai me socorrer. E a pessoa que talvez você conhece, ela não conhece isso que nós estamos falando aqui. Olha a graça que nós temos. Olha o que foi revelado para nós. Olha o que Jesus revelou para nós. Vamos chamar de sorte? Vamos chamar sorte no sentido bom. Olha que sorte que nós temos. Que privilégio que nós temos. Nós podemos lidar com a depressão. Ela pode vir na nossa vida, como ela veio na vida de Jesus também. Nós podemos sentir a dor que não é nem mais no coração, é na alma. Está deixando a gente arrasado, vazio. Mas nós temos essa graça para aprender como sair dessa situação. Nós temos esse poder, essa unção que está sobre a vida da gente, para queimar essas cordas do inferno, né? Que é prender a vida da gente. 1 Samuel 1:9. Então, Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado junto à cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, não é nem do coração. A amargura do coração é uma, a da alma vai lá atrás, é dobrada. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quem tem depressão, graças a Deus tem esse recurso também. Pode chorar, porque o choro ajuda. Às vezes a pessoa está numa tristeza tão grande e Deus já deu lágrima para ela ali sentir um conforto. Porque depois que a gente chora, algumas coisas passam na vida da gente. Né? A gente se fortalece novamente. Então Ana estava com amargura de alma, depressão, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto: se o Senhor me der um filho, tal, eu darei para tua casa, se você já conhece, vamos lá no outro. Então respondeu-lhe: vai para tua casa em paz, Deus conceda a tua petição. Vamos 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram o Senhor, e votaram, e vieram à sua casa em Ramá, e Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ela estava amargura de alma, estava triste, depressiva, numa solidão muito grande, e ela vai para o templo e vai orar. Ela entrou triste. Daqui um pouco o semblante dela já era alegre. A oração deixa o semblante da gente alegre. A comunhão com Deus deixa o semblante da gente alegre. Agora, se a gente ficar em depressão, ficar jogado lá sem buscar Deus, não tomar conta disso, quando a depressão vem, ela quer jogar a gente para o outro lado. O diabo quer jogar a gente para outro, entreter a gente com outras coisas. A gente perde a força de pegar a Bíblia, perde a força de ler um livro, perde a força de ver um vídeo, nada mais interessante. Só as coisas da carne, só gente, só pessoas. E aí o que acontece? Nós vamos ficando fraquinhos. E a tristeza vai tomando conta da gente, nós vamos sentindo o homem mais triste do mundo, e a gente começa a ter inveja das pessoas. Você olha o cachorro e fala: até o cachorro tem mais alegria do que eu. Eu queria ser aquele cachorro. Porque a tristeza é tão grande que a gente quer ser alguma coisa. A gente quer sair daquilo, a gente quer fugir daquilo. Então precisamos se cuidar. E o primeiro cuidado é falar com Deus. Né? A gente tirar uns momentos e falando com Deus, que a nossa alma está triste, está com amargura, e precisamos do socorro de Deus. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Mas nós precisamos criar defesas contra a depressão. Lendo um livro, vendo vídeos,
conversando com pessoas que já passaram por isso. Ou seja, você tem que investir em você mesmo. Porque a hora que você voltar, ninguém vai estar com você. É você e Deus na depressão. Até porque as pessoas não podem entrar nisso. Elas não têm como entrar nisso, nem o médico. Você vai lá contar a história e te dá um remedinho, porque ele não tem como entrar nisso mais, fazer mais nada por isso. E quem pode fazer? Deus. E quem nós vamos buscar? Deus. E estamos falando de ficar 8 horas no quarto? Não. E falando com Deus, Senhor, me ajuda, estou com depressão, me ajuda, estou triste, eu estou me sentindo vazio, estou com inveja das pessoas, eu não tenho mais alegria para fazer as coisas na igreja, não tenho alegria para fazer as coisas em casa. E nós vamos falando com Deus. E lendo livro de pessoas que já passaram por isso, e a gente vai criando as defesas que nós precisamos para sair da depressão. Amém? Amém. Glória a Deus.